Sejam bem-vindos a mais um Discipulado Bíblico Online. Uma alegria muito grande estar com você nessa noite. E hoje eu estou contando aqui com a presença muito especial. Você já está vendo na tela, nosso grande amigo, irmão, Saulo Daniel, conhecidíssimo como Saulo Daniel. Ele não carece de grandes apresentações, mas desde já, meu amigo, eu quero agradecer a sua presença aqui, confirmar o fato de você ser relevante para nós, ser um grande acréscimo nessa noite. E nós vamos falar, pessoal, sobre um tema que é extremamente importante para a nossa sociedade. Um amigo meu, certa vez, até falou que é uma questão de saúde pública. Tchau, o que é que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre como vencer a pornografia. E provavelmente, Saulo, se nós fizéssemos essa live há alguns anos atrás, talvez essa live fosse alcançável apenas para os jovens, né? Vamos fazer uma programação para jovens, para adolescentes. Porém, infelizmente, as estatísticas têm mostrado cada vez mais que a pornografia se tornou uma questão de diversas idades, diversas classes, diversas... Hoje em dia, é muito difícil você encontrar alguém que não lute ou não tenha lutado ferozmente com essa questão. E nós queremos ser aqui resposta de Deus, canal de Deus. Vamos bater esse papo e espero que te abençoe profundamente. Antes de passar a palavra para o Saulo para ele se apresentar, eu quero dizer para você se inscrever nesse canal, deixa o like no vídeo desde já, e se você já está esperançoso pelo que há de vir, compartilhe esse vídeo com alguém, chama essa pessoa para assistir contigo, aprender contigo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Bem-vindo, meu irmão. Fala, Ti, meu querido amigo, irmão, parceiro e confrade. Eu sou Saulo Daniel, também conhecido como Saulo Daniel. Minha mãe já me conhecia assim, meu pai. Conhecido no céu e no inferno por Saulo Daniel. E também nas redes sociais. Sou o líder de jovens da Lírio Armação, do Ministério Influência. Sou advogado, sou professor. E a gente eu estou muito empolgado para falar sobre esse tema, porque eu acho que ele é de uma ferida aberta na igreja, no meio cristão. Eu não estou falando agora da obviedade de saber que o mundo jaz no promíscuo, o mundo jaz no abismo, o mundo jaz numa imoralidade desenfreada. Eu acho que a pandemia contribui para que isso sobreleve, para que isso se aumente muito mais. Pessoas trancadas, pessoas com os seus instintos, com os seus hormônios irrefreados, elas tendem cada vez mais a se lançar nesse abismo. Pessoas desesperançadas, sem saber o que vai ser de amanhã, começam com a máxima criticada por Paulo em Corinto: comamos e bebamos porque amanhã certamente morreremos. Então, isso normalmente é um grande gatilho mental para que os índices de pornografia aumentem assustadoramente, e foi isso que aconteceu, isso é catalogado. Os índices aumentaram de modo escalonado em diversas potências no meio da pandemia. Sim. Mas, sobretudo, no meio de homens cristãos, homens e mulheres cristãos. Eu acredito ainda hoje que isso atinge muito mais os homens, mas as mulheres estão cada vez mais sendo também seduzidas pelo mundo da pornografia, pelo acesso fácil a esse tipo de conteúdo. Então, é uma ferida aberta. Não se engane, boa parte dos homens cristãos, das mulheres cristãs que frequentam púlpitos, que cantam, acessam a pornografia com regularidade semanal e não se dão conta da gravidade, de como isso é pernicioso, de como isso é gravoso. Então, tocar nessa ferida, eu entendo que é algo extremamente necessário para que a gente possa pensar em formas terapêuticas, em métodos que possam, se não totalmente abolir, diminuir bastante e conscientizar as pessoas do grande problema que nós estamos fomentando com o acesso frequente da pornografia. Saulo, tem um programa, não sei se ele ainda existe, mas há muito tempo atrás eu assistia, chamado Altas Horas, com o Serginho Groisman. Eu não sei se existe ainda. E o Serginho tinha sempre aquele quadro com a sexóloga, né? Você lembra? E era interessante que vinham perguntas das mais diversas e as pessoas, para se protegerem, né, da exposição, falavam: não, eu tenho um amigo que tem um amigo que tem um amigo que passa por isso, isso e isso.
O meu cachorro mandou perguntar. Pois é. E eu sei que esse é um tema que envolve intimidade, tá? Então eu quero, assim, te deixar super à vontade para dizer, a gente não está aqui para julgar ninguém. E mesmo se realmente você seja alguém que fala assim, Thiago, eu não luto contra isso, não é uma fraqueza minha, eu estou bem resolvido, glória a Deus pela sua vida, mas esse também vai ser um tempo para você se instrumentalizar para ajudar alguém, para saber lidar com a pessoa que luta com isso e ser também um canal de Deus para essa pessoa. Eu quero trazer alguns dados aqui, Saulo. Você citou de maneira muito sábia como durante a pandemia os dados ficaram assim muito alarmantes. Mas para que você não ache, você que está nos assistindo, não ache que isso é só um asterisco, Thiago, isso é por conta da pandemia, então eu separei aqui propositalmente alguns dados pré-período pandêmico, tá? Alguns para você ver que já é uma questão muito alarmante, mesmo antes do contexto da pandemia mundial. Por exemplo, o maior site de conteúdo pornográfico da internet, não vou falar o nome aqui porque o YouTube pode bloquear o vídeo, recebeu mais de 33,5 bilhões de visitas só em 2018. Pessoal, agora, em 2016, um relatório chamado O Fenômeno da Pornografia, foi uma pesquisa enorme, afirmou que 68% dos homens que vão à igreja acessavam pornografia regularmente. Gente, a gente está falando aqui de homens cristãos que vão para a igreja que responderam essa pesquisa. Não foi alguém que falou, eu acho que isso é... E que admitiram. Pô, que admitiram, porque tem isso. Você pode ser absoluta, que dentro da igreja tem muita gente que vai ficar com vergonha de admitir. E no mesmo ano, ou seja, em 2016, o evangelista Josh McDowell divulgou uma pesquisa que afirmava que 76% dos homens cristãos entre 18 e 24 anos procuravam ativamente por pornografia na internet. A gente vai ter aqui um roteiro meio que pedagógico para te ajudar, mas eu queria de supetão, meu amigo, já te perguntar por que existe tantas pessoas dentro de um contexto religioso, dentro de uma doutrina que preconiza a pureza sexual, que estão escravizadas pela pornografia, e eu quero a sua opinião para você mostrar assim, se isso é um detalhe, se isso é algo aceitável, se isso é algo totalmente inaceitável, qual a gravidade da pornografia na vida de alguém? Acho que a pornografia ela ocasiona danos que são escalonados em diversos níveis. São, assim, perniciosos em diversas searas, em diversas camadas da vida de uma pessoa. Eu acho que tem alguns fatores que contribuem diretamente para que isso seja um fator, uma pandemia dentro da igreja, uma pandemia entre os cristãos. Em primeiro lugar, eu vejo que a pornografia ela não escolhe. Ela, sabe, o sangue navega e nos umbrais para a pornografia entrar ou não entrar? Não. A gente vive num mundo de inclusão digital. Antigamente, eu lembro de uma entrevista do Arnaldo Jabor para o Jô Soares, falando que na infância dele, os meninos de meia idade, de pouca idade, de adolescentes, eles se masturbavam com anúncio de sutiã no jornal. Era a diversão desses adolescentes. Hoje em dia não, a gente vive numa era de inclusão digital em níveis impensáveis há 20 anos atrás. Eu vivi num tempo onde não havia internet. Eu fui criança num mundo sem internet. Então, primeira vez que as pessoas começaram a falar HTTPS, HTTP, //, as pessoas falavam sites assim, e aquilo era muito estranho pra gente. O mundo sem sair do seu quarto. Aquilo era uma loucura. Hoje em dia, as crianças nascem... Meu filho, com 1 ano de idade, ele sabia... Ele vai, papai, iPub. Ele sabia o YouTube. Ele já queria aquilo. Então, isso tudo faz com que você não precise ir uma banca de jornal, você não precisa de grandes esforços para que a pornografia esteja ao seu alcance. Atrelado a isso, a gente vê que a quantidade de hormônios que um ser humano carrega, sobretudo ligados à sexualidade, quando estimulados por conteúdos que chegam às vezes involuntários, você está num grupo de WhatsApp de que só tem crente, e alguém manda um vídeo de uma mulher gemendo desenfreadamente, e alguém mandou uma foto que te remete a alguma coisa que ativa em você hormônios e sensores e vontades que você acaba não conseguindo controlar. Esse é um primeiro ponto.
A pornografia, ela te persegue. A gente vive num mundo onde, ainda que você não acesse, ela te acessa. Ela chega em você. Fruto da inclusão, da hiperinclusão digital. Além disso, eu acho que um complicômetro é que a igreja, os ambientes cristãos, eles não estão preparados para tratar a sexualidade de forma sadia. Na verdade, o sexo é um grande tabu. O sexo é normalmente associado sempre a pecado. Pensa o seguinte, Tiago. Quais são os tipos de pecado mais repudiados e mais severamente punidos pelos seios sociais dentro das igrejas? É a Pecados fofoca? sexuais. É a mentira? Ou é... Sabe? Imagina a seguinte situação. Não, se a gente falar assim, fulano caiu, o que é que a gente imagina, né? Fulano, uma mulher pecadora. Quando você lê isso na Bíblia, você imagina que aquela menina era fofoqueira? Entrou uma mulher pecadora. Eu acho que ela era alguém que tinha a língua solta. Não, ela gostava de fazer panelinhas. É isso? Não, não é isso. A gente já induz para a questão sexual. A gente já induz necessariamente para a questão sexual. Imagina um grupo de pastores conversando. Cara, o fulano de tal, um obreiro bom. Ele, chega sempre no horário, cumpre tem a profissão ali, a vida profissional, tem um lar estável, uma família boa, mas o camarada tem um problema, pai, gosta de semear contenda entre irmãos. É um probleminha, tal, mas ele gosta disso, pai. Se tratar isso aí vai ser... Mas a gente pode deixar ele pregando, pode deixar ele aí... É uma conversa plenamente factível. Mesmo Provérbios 6 dizendo que o Senhor odeia certas coisas, mas o que ele mais abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Exatamente. Mas a igreja não abomina tanto quanto o Senhor. É um problema sanável. Mas imagine, um irmão ali tem esse problema, tá? Ou é um cara muito bom, um bom obreiro, tem uma palavra muito boa, chega, cara espiritual, mas ele acessa a pornografia todo dia. Sabe, o pecado, o tabu sexual é uma coisa, não, então esse cara não tem condição. Então ele trai a esposa, rapaz, com regularidade. Ou então, vamos pegar ainda mais pesado, cara, ele só é um pouco gay. Mas isso aí, tranquilo. Ele é um pouquinho gay, gosta de beijar pessoas do mesmo sexo, gosta de beijar outros homens, mas tranquilo, pode continuar pregando. Desculpa, eu não consigo imaginar esse diálogo. O pecado sexual, ele parece ter muito mais peso que os outros. E eu não estou dizendo que não tem peso. Eu estou dizendo que a igreja normalmente lida com o sexo de uma forma geral, de uma forma extremamente estigmatizada para o mal. Não sabendo que o sexo é uma coisa muito boa, no lugar certo. Assim como a faca. A faca é boa ou a faca é ruim? Sei lá, cara, na mão do maníaco é ruim. Na mão de uma criança é ruim. Na mão do churrasqueiro é a melhor coisa do mundo. Então, a gente precisa saber que o sexo não é ruim. O sexo é uma bênção de Deus. Se não fosse uma bênção de Deus, Deus não teria feito um órgão no corpo da mulher estritamente para receber prazer. Então, sexo é bom. E a igreja precisa domar isso, entender isso e falar disso de forma saudável, de forma a não simplesmente fugir do assunto todas as vezes que ele é citado e não simplesmente demonizar. Por quê? Uma vez demonizado, acontece uma verdadeira psicologia reversa na cabeça do homem, da mulher. Veja, principalmente quando é jovem, eu tenho um monte de hormônios efervescendo dentro de mim que dizem, faça sexo. Vontades irrefreáveis dentro de mim que dizem, vai lá, meu amigo, você precisa satisfazer. Você precisa colocar esse impulso em algum lugar. E a igreja diz, não toque nesse assunto, isso não é para você, pelo amor, corra disso. O camarada vai fazer o quê? Ele vai dar vazão àqueles impulsos, mas sem ninguém saber. E uma das melhores formas de fazer isso é, obviamente, a pornografia. É uma forma fácil, é um acesso tranquilo, que uma pessoa que... É como você fazer sexo com uma pessoa sem ter que dar satisfação, sem ter que ligar no dia seguinte, sem... Você pode escolher a mulher que você quiser, você pode escolher o homem que você quiser. Ele tá ali dizendo palavras boas para você, tirando a roupa da tua frente. Depois não vai pedir satisfação, não vai contar para ninguém. Você apaga o histórico de navegação. Então, tudo isso é muito fácil. Tudo isso é muito acessível. E ninguém vai ficar sabendo. Eu acho que me chocou quando eu ouvi o pastor John Piper dizendo uma coisa muito séria. Assim, a pornografia é uma questão de fé. A pornografia é uma questão de fé. Todo mundo em volta assim, o quê? Como assim? O que tem a ver fé e pornografia?
É porque todas as vezes que você acessa pornografia, você tem uma segurança, que você está sozinho. Ninguém que eu conheço acessa pornografia na frente da Interessante mãe. isso. Interessante isso. Ninguém que eu conheço acessa pornografia na frente do pastor. Espera estar sozinho. Mamãe, chega aqui, senta aqui que eu vou acessar uma pornografia agora. Ninguém faz isso. Você acessa quando você está em segurança, sozinho. No lugar secreto, né? No lugar secreto. Isso é interessante demais. A boa ou má notícia que eu tenho que te dar é que não, você não está sozinho. É uma questão de fé. Quando você acredita que você está sozinho, é porque falta fé para crer que tem alguém que nunca lhe abandona e jurou pelo próprio Uau. nome que estaria contigo todos os dias. Glória a Deus. Isso é uma questão de fé. É uma Muito questão de forte. fé, de um cara que de não crer em um Deus que jurou que faria morada dentro de você. E quando você parte de um pressuposto, eu estou sozinho, quem não pode ver a minha mãe, quem não pode ver meu pastor, quem não pode ver a minha esposa, então, pô, é sinal de que Jesus não está aqui coisa nenhuma. E é que a gente não crê no que a gente prega. É fácil dizer, Deus está contigo, quando você vai andar por uma estrada sinuosa. Cara, Deus está lá te protegendo. Deus está no porta-mala, sei lá, sabe? É fácil dizer, Deus está contigo quando alguém vai para uma cirurgia. Cara, não desanima, ele não vai te abandonar. É fácil pedir para Deus não nos abandonar quando a gente está passando uma provação, no meio de uma pandemia. Mas é difícil a gente imaginar que Deus está conosco quando a gente se tranca no banheiro com o celular e a internet na mão. Isso é uma questão de fé. E a gente precisa somatizar isso na nossa mente. E principalmente, Tiago, pornografia é uma questão de amor. É uma questão de amor. Imagina a tua mãe, cara, tirando a roupa para outras pessoas assistirem. Imagina a tua irmã. Você não consegue imaginar a tua irmã fazendo isso? Então tem uma péssima notícia. Essa menina que tira a roupa na estante é sua irmã. A segunda pergunta de Deus para o homem na história da humanidade foi Deus perguntando para Caim: Caim, cadê o teu irmão? E a nossa resposta quando a gente acessa a pornografia é a mesma de Caim. Deus, por acaso eu sou algum guardador do meu irmão? Foi eu que escolhi a vida dessa mulher? Exatamente. Ela tá lá porque ela quis, ela tirou a roupa porque ela tá ganhando dinheiro com isso. Você queria ver a tua mãe ganhando dinheiro com isso? Você queria ver a sua irmã ficando rica? Tiago, algumas semanas atrás alguém me mandou uma entrevista de uma das maiores atrizes pornôs da atualidade para o canal BBC. E, cara, é constrangedor ela tentando relatar como é a vida dela depois que ela decidiu parar de ser atriz pornô, largar a vida. Eu tô fazendo outra coisa. É horrível andar em todos os lugares e saber que tá todo mundo me imaginando nua. Que todas aquelas pessoas, todos aqueles homens que estão me vendo descer as escadas, já me viram nua de alguma forma e estão me imaginando daquele jeito, apesar de eu tentar dizer pro mundo, eu não sou aquilo. Eu fiz aquilo, não me orgulho, me arrependo e não quero mais fazer aquilo, mas as pessoas não conseguem dissociar. É isso que você queria para sua irmã? Mesmo sabendo que essa menina tá milionária? Muito forte. Então, se a gente não queria isso para sua filha, se você não queria isso para sua filha, cara, se você não quer isso para o seu irmão, se você não quer isso para uma pessoa da sua família, a gente tem que entender que pornografia é uma questão de amor. Que é uma filha de Deus expondo o corpo nu por uma questão basicamente reduzida à carência. Uma menina que tira uma foto nua e posta na internet, ela está gritando desesperadamente: alguém me admire, alguém me ame, alguém goste de mim. Ela tem uma paternidade tão ferida, tão maculada, que ela precisa desesperadamente ser amada por alguém. Exatamente. E essa é a maior distorção do amor. Precisa entender. Jesus amou tanto pessoas assim, a ponto de expor o corpo nu dele. Não se engane. Paixão de Cristo, Mel Gibson, botava uma tanguinha em Jesus, né? Não era a prática do Império Romano isso. Todo crucificado, toda crucifixão era feita com o culpado nu. Fazia parte do rito. A crucifixão era a pior de todas as mortes. A primeira era o degolácio, era a morte mais branda, rápida. A segunda era o enforcamento. E a penalidade mais perversa para os piores tipos de bandidos:
as mais gravosas, era a penalidade da crucifixão, ou crucificação. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, né? Humilhou-se a si mesmo numa morte, e aí ressalta, e morte de cruz. Morte de cruz. Não é qualquer morte. Não é degolácio, não é cortar a cabeça, assim, que era rápido e instantâneo. Era a pior morte, era a morte de exposição. E veja, a crucificação, ninguém morria de cruz. Crucifixão não mata ninguém. A pessoa morria por inanição, morria de fome, morria por comida por abutres, morria por corvos, morria de sufocamento, o corpo pendia para frente, ela não conseguia mais respirar, esvaíam-se as forças. Então era uma morte extremamente cruel. Era algo muito, muito, muito doloroso. Foi essa morte com o corpo nu exposto. Então o preço pelos corpos nus que nós acessamos em nossos celulares bonitinhos de última geração foi pago por um corpo nu, exposto num madeiro lavrado, da forma mais humilhante que podia ser feita no primeiro século. Meu Deus. E se a gente não entende que pornografia é uma questão de amor, é porque o nosso coração está extremamente cauterizado, ou talvez assim jamais tenha sido transformado efetivamente. Eu não estou dizendo que todo mundo que acessa pornografia nunca foi salvo, não. Eu entendo que muitas vezes o hormônio fala mais alto. Eu não quero ser hipócrita nesse sentido. Eu não quero pregar com irresponsabilidade, não quero falar alguma coisa e impor. Vai pro inferno, cara. Tu acessou pornografia. Não. Eu só preciso que a gente adquira uma consciência do que de fato estamos fazendo. Do preço que custa cada acesso. De quanto custa, de quanto a gente fomenta em cada clique, em cada ato de prazer unilateral que nós nos damos, o direito que nós nos damos ao prazer, sempre à custa de alguém mendigando amor. Sempre à custa de alguém mendigando uma atenção que, na verdade, já lhe foi dada 2000 anos atrás na cruz. Uau. E sempre à custa de uma hipocrisia em nossa pregação. O mesmo Deus que você pede que lhe acompanhe quando você vai fazer uma cirurgia, ou quando sua mãe está internada, quando tem alguém da sua família em uma situação de extremo perigo, ou quando você está prestes a ser assaltado, o mesmo Jesus que você invoca a presença, o mesmo pastor que você invoca e pede a segurança no dia do vale da sombra da morte, é o que te acompanha num quarto fechado, trancado, com o céu lá em mãos em busca de prazer. Ele também está lá. Muito forte, meu amigo, muito forte. E eu acredito que você citou uma coisa que é bastante interessante, que você viu a entrevista de uma das maiores ex-atrizes, né, do mundo. E eu vi certa vez, alguns anos atrás, a entrevista de uma determinada atriz brasileira, um desses programas aí de Gentili, Rafinha Bastos, não lembro direito, mas esse programa estilo Jô, né? E ela na época, ela tinha um filho pequeno, uma criança. E aí o apresentador perguntou para ela assim, falou, você não... O que é que você sente ao perceber que daqui a alguns anos seu filho vai ter coleguinhas que vão olhar para ele e dizer a sua mãe era uma atriz? E aí ela fala, olha, eu já tento explicar ele por cima. Ela deu uma explicação que basicamente é o seguinte, ele vai entender que eu fiz isso porque eu precisava de dinheiro, precisava me sustentar, precisava fazer isso porque eu não tinha saída mais nenhuma. Realmente a oferta financeira é muito tentadora para uma mãe que se vê sem saídas, né? Muitas vezes até com um filho pequeno, precisa sustentar. Mas é interessante, como você citou, que cresce cada vez mais a quantidade de homens e mulheres que disponibilizam a imagem do seu corpo, que disponibilizam o ato sexual que praticam, a troco de nada, né? Pelo menos a nível de pecúnia, de finanças, é gratuito. Os vídeos mais acessados, mais procurados, são chamados vídeos amadores, né? Ou seja, são feitos por pessoas que não são profissionais, não estão ganhando nada por aquilo, e simplesmente disponibilizaram aquele momento em troca de uma atenção, em troca de uma carência. Ou seja, já não é mais por finança, é uma questão realmente muito profunda de alma, e nós que acessamos, quando eu digo nós que acessamos, eu falo não só do corpo cristão, sociedade, nós que acessamos,
nós estamos fomentando o tráfico humano, nós estamos fomentando uma indústria que acorrenta a alma de milhões de pessoas, talvez bilhões, porque muito provavelmente alcança os bilhões no mundo, e nós que toda vez olhamos um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, e fala, poxa, qual o problema de algo tão simples, de algo tão rápido? Eu acredito que você fez muito bem no seu discurso o trabalho de mostrar o que existe por trás de todo esse momento que a gente acha que é inofensivo. Não só a nível social, mas também para a nossa alma. Amigo, eu quero trazer um dado aqui, que é bem interessante. Uma pesquisa relatou, isso quando eu vi a primeira vez foi alguns anos atrás, mas eu achei assim bastante tocante, né? Que quando alguém consome pornografia, o efeito que a pessoa sofre no cérebro é o equivalente a ela como é que fala? Usar cocaína e êxtase ao mesmo tempo, né? O efeito que o seu cérebro, a descarga que o seu cérebro recebe é o equivalente a você utilizar cocaína e êxtase ao mesmo tempo. E mais, quando alguém está viciado em cocaína, em êxtase, apesar do dano cerebral ser grande, a longo prazo você ainda consegue reconstruir com mais facilidade as ligações neurais dessa pessoa do que o consumo da pornografia. A pornografia, muitas vezes, ela traz um dano que é definitivo ao cérebro. E aqui eu quero entrar em um tema, amigo, passar a bola para você, que é o chamado caminho do prazer. O que é o caminho do prazer? É uma forma que o seu cérebro encontra para poder resgatar algo que te deu prazer. Então, por exemplo, você sente vontade você quer ter prazer, o seu cérebro vai buscar no seu histórico quais foram as formas, quais foram os caminhos que te levaram a ter mais prazer. Então, quando você tem um vício em pornografia, rapidamente o seu cérebro vai automatizar aquele caminho para dizer, ó, você vai encontrar a descarga hormonal que você deseja através disso. O que é que tem acontecido? Cada vez mais, a pornografia tem desvirtuado todo o conceito bíblico acerca de sexualidade, todo o conceito de Deus acerca de sexualidade, por algo que você já citou por cima, amigo, eu gostaria que você falasse um pouco mais, que é o seguinte, é muito menos oneroso você conquistar o prazer através de uma tela do que você, de fato, sustentar um relacionamento dentro de um determinado ambiente que inclui o sexo, a saber, o casamento, né, que é o padrão de Deus. Então, esse dano é muito desafiador de reverter. Então, amigo, eu queria que você falasse um pouco para essas pessoas que estão nos assistindo aqui e estão dizendo assim, Saulo, ok, já entendi o que você está falando, entendi a gravidade, estou chocado, estou impactado com isso, mas a sensação que eu tenho é que eu estou de mãos atadas, é que eu não consigo me libertar, já luto com isso há anos, já tentei de tudo e não consegui. O que é que você me indica fazer para eu poder ter uma mudança na minha vida nesse sentido? Veja só, tem um livro na Bíblia que é um livro sobre sexualidade. Ele fala de sexualidade de forma muito poética. E embora reconheçamos o valor profético desse livro, que é o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, tá vendo as simbologias que estão ali bem estampadas, do papel de Deus com Israel, que muitos interpretam também de Cristo com sua igreja. Ele, inicialmente, a leitura mais exegética, mais imediata do livro, é um livro que fala de uma relação de amor de um homem e de uma mulher. E é engraçado, é curioso como você vê que esse livro, ao contrário de tudo o que era escrito na Antiguidade Primitiva, é um livro que elogia, que privilegia o prazer feminino. Isso vai na contramão completa. O prazer feminino sempre foi algo esquecido. Sempre foi algo que você não vê nenhum registro, você não vê documentos históricos elogiando e dizendo que a mulher também precisa ser satisfeita no ato sexual. Não. Cantares é um desses. Eu não consigo lembrar, eu já fiz essa pesquisa, de outros documentos da antiguidade que falem do prazer feminino, prazer sexual feminino, só Cantares. Aliás, a boa exegese do livro de Cantares, uma exegese rabínica, vai dizer diretamente que o sexo é um direito da esposa e um dever do marido. E hoje a gente pensa diferente, né? Os púlpitos não. O dever da esposa é satisfazer o marido.
O marido ele tem direito à satisfação sexual. Mas não, o Cantares diz o contrário. Satisfação sexual é um dever do marido, um direito da esposa. Então, o que você acha que ela está falando? Não desperteis o meu amor até que ele queira. Então, ela tem uma carga dispositiva ali. Ela que escolhe a parada. Isso você só vai encontrar um correspondente na Grécia. Quando na ilha de Lesbos tem uma poetisa chamada Safo, que vai escrever uma série de contos, uma série de poesias, elogiando o prazer feminino, mas é uma mulher falando de outras mulheres. É sempre a figura feminina dizendo, ei, eu também preciso de prazer. E Lesbos é a ilha grega que vai originar a expressão lésbica, que é a forma de inclinação sexual de uma mulher para outra mulher. Então, a Bíblia ela vem trazendo a necessidade de entender o sexo como alteridade, como não simplesmente uma busca irrefreável pelo prazer, mas uma busca devotada em satisfação de outra pessoa. Sexo deve ser entendido dessa forma. E o livro de Cantares é uma grande lição nesse sentido. Ei, homens, sexo é mais do que você se satisfazer. Sexo é o empreendimento amoroso, carinhoso de satisfazer outra pessoa. Esse é o plano de Deus, esse sempre foi o plano de Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus. Homem faça isso com mulher, mulher faça isso com homem. Paulo vai dizer, mulher, quando você se casa, seu corpo passa a ser dele. Homem, quando você se casa, seu corpo passa a ser dela. Então, assim, é para que ela cuide, é para que ele cuide. Uma incumbência de um homem cuidar do corpo da mulher, ou seja, de dar a ele o maior tratamento possível. A maior quantidade de prazer possível. O sexo é pensado para isso. Ponto. O que é a pornografia? Senão a desvirtuação completa disso. E se Deus pensa o sexo dessa forma, saiba que Deus é quem nos projeta, é quem nos cria na sua soberania, na sua cientificidade maravilhosa. Ele sabe que é assim que é o nosso funcionamento, que é o melhor funcionamento do nosso corpo. Quando nós começamos a desvirtuar o sexo para simplesmente uma busca de prazer individual, personalizado, desvinculado da alteridade, desvinculado de outra figura, o prazer solo, a gente está começando a reprogramar o nosso corpo em desacordo com o programador original. Tiago, a grande consequência disso, sendo muito prático, eu escrevi o livro, alguns anos atrás, Cartas aos Pecadores. Nesse livro aqui, um dos capítulos é Carta a um Viciado em Pornografia. Esse livro nasceu de uma série de aconselhamentos que eu comecei a fazer com muitas pessoas que não tinham coragem, muitas vezes, de se identificar, de dizer para o líder dele, de fazer um aconselhamento pessoal, e mandavam cartas, mandavam e-mails. O cara até cria um e-mail falso, né, para poder... Exatamente, anônimo. Eu recebia muito isso, muito. E ele dizia assim, olha, sou pastor de uma igreja com 700 membros, e todos os dias antes de pregar eu me masturbo e vejo pornografia, não consigo me libertar, me ajude, por favor. Era assim, era nesse nível. Mulheres, Saulo, por favor, enveredei pela pornografia, não consigo mais me libertar. E aí chega o ponto que eu queria tratar. Não consigo mais sentir prazer de outra forma. Não tenho mais prazer sexual com minha mulher. Os homens, eu não consigo mais ter ereção com mulher nenhuma. Só com sexo virtual. Porque o corpo dele modulou essa forma de obtenção de prazer. O corpo dele se acostumou, exatamente. Ele alcançou uma reprogramação mental, e não se engane, 80% do sexo é aqui. Exatamente. 80% do sexo acontece no cérebro. Acontece nas sensações que o cérebro emite, nas significações daquilo. O prazer masculino ele depende anatomicamente de um cérebro em paz. O prazer feminino ele depende necessariamente de uma mente conectada com o ato que está acontecendo. Esse mito, a mulher tocou ali, a mulher fica doida. Esquece isso, meu irmão. Tocou aqui, a mulher fica doida. O homem da mesma forma. O homem não tem nem como fingir. O negócio não engata, meu irmão. Se seu cérebro não estiver conectado com aquilo, então existe para todos os seres humanos uma programação mental vinculada ao sexo.
E à medida que seu corpo se acostuma ao recebimento de prazer por uma única via, por uma única formatação, e ela é necessariamente solo, ela está ligada à solidão, ela está ligada à autossatisfação. Em primeiro lugar, você já não vai mais acostumar e não vai mais ver qualquer tipo de admiração em mulheres que não têm o mesmo padrão estético daquelas que você vê na internet. Isso é terrível. Você já não vai ver mais o que admirar na sua esposa, por exemplo, que às vezes pode não ter o mesmo corpo daquela modelo, daquela mulher que você admira e vê os vídeos. Que não tem o seio tão farto, que não tem aquele corpo. Primeira coisa, o seu padrão de exigência vai ser aquele. Em segundo lugar, a sua forma relacional, o toque, vai ter que ser daquela forma que só você sabe se tocar. A estimulação, ela passa a ser vinculada àquele caminho do prazer que seu cérebro já decodificou. Então, não é pequeno o número de pessoas que eu já aconselhei, de homens casados que me diziam: Saulo, não tenho mais ereção com minha esposa, não consigo mais ter prazer, não consigo mais, por conta disso. É algo assustadoramente corrosivo, é algo assustadoramente viciante, é algo assustadoramente capaz de programar o seu corpo, o seu cérebro, para um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de postura diante do signo, diante do pensamento acerca do sexo. Eu acho que isso é o que a gente tem que conscientizar. E aí eu tenho que entrar na sua pergunta. Sim, sim. O que fazer diante de uma situação de clausura? Já tentei de tudo e não consigo mais. Então, antes de você responder essa pergunta, deixa eu fazer só um comentário. Guarda ela aí, não esqueça, viu? Nem me esqueça. Mas foi muito bom você falar isso, amigo, porque dentro de um contexto cristão, muitos jovens crescem da seguinte forma. Olha só, Tiago, eu vejo pornografia porque é melhor ver pornografia do que praticar o sexo em si, sabe? Ele não entende isso como uma queda. Queda para ele é ter o sexo, o ato sexual. Aí ele muda o caminho do prazer dentro da mente dele, e o que acontece? Todas essas consequências que você citou, a impotência sexual, a incapacidade de desfrutar do sexo a dois, ele acha que a esposa dele vai ter não só aquele nível estético, mas também aquela performance, né, que é feita normalmente por uma atriz, um ator que é profissional, que é experiente, que é pago para aquilo, e pasmem vocês, vocês não sabiam, a grande parte desses atores estão ali filmando sob efeito de entorpecentes, porque naturalmente eles não suportam aquilo ali humanamente é insuportável, gente, não existe aquilo. E uma das consequências, Saulo, bem graves que a pornografia traz é o seguinte: a pessoa fica insatisfeita com o desempenho do cônjuge, porque ela não encontra no cônjuge aquilo que ela encontrava na tela, e isso vai desencadear em violência sexual doméstica, porque inconscientemente o homem passa a querer punir a mulher, porque a mulher não está dando algo que ele esperava. Se você for cruzar as pesquisas sobre o aumento do consumo de pornografia e o aumento da violência doméstica, vão estar intimamente ligados. E nós estamos vivendo uma era, só um parênteses. Pode falar, Saulo, pode falar. Por uma questão muito óbvia. No filme pornô, o que eles estão fazendo é sexo, não é amor. E aí eu não quero entrar no filme da Disney, na princesinha, não tô falando disso. Estou dizendo que quando a pessoa está fazendo amor, ela faz um ato sexual regado sobretudo a respeito, à alteridade, a um carinho entranhável, a uma compaixão, a uma preocupação com o outro. Num filme pornô, onde tem tapa na cara, cuspe na boca, aquilo tudo, existe tudo menos respeito. Existe uma simulação de dominação, sei lá, das coisas mais atrozes, mais loucas possíveis, para surpreender o seu cérebro em situações que, na verdade, você gostaria de estar. Exatamente. Para fazer que o seu cérebro veja algo inusitado que você ainda não viu e que desperte um prazer cada vez mais profundo, porque aquele primeiro sexo, aquele primeiro filme que você viu já não te causa mais nada. Então, naturalmente, você vai procurando... né? A dose da droga.
Você vai procurando filmes cada vez mais pesados, e aí um homem ou uma mulher já não é mais suficiente, tem que ter duas, aí tem que ter três, aí daqui a pouco é orgia, aí tem, sabe, Aí já vai não é fazendo mais aquelas gente com gente, é misturas. bicho com gente. Porque Né? o seu cérebro já não, isso aí pra mim já não causa mais nada. Então a gente vai, e quando você passa, você transcende, você transiciona da simulação para a realidade, muitas vezes você quer tratar a sua esposa igual um bicho. Porque o camarada pegou lá um cachorro. Aí você acha que sua esposa vai ser um cachorro, que vai baixar a cabeça e vai fazer aquilo tudo com você. Então, eu não estou falando de que o crente tem que ter tabu e tem que desligar a luz. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que, havendo mútuo consentimento, havendo prazer recíproco, você se acerta entre quatro paredes. Agora, não queira impor a sua companheira, não queira impor ao seu companheiro situações que você viu no mundo virtual que não tem nada a ver com o sexo regado a amor, que não tem nada a ver com a relação moldada e desenhada à luz da vontade de Deus para o homem, que é a satisfação recíproca, e não um se satisfazendo e outro subjugando, um batendo e outro apanhando. Isso não é amor. Isso não é sexo à luz da Bíblia. Isso é uma pornografia dividida contra a pessoa. Isso é violência. Fecha parênteses. Fecha parênteses. E tem uma coisa muito interessante, cara. Eu não esqueci da pergunta, não, viu? A gente vai voltar para sua pergunta aí. Mas tem uma coisa que a pornografia ela começa a gerar na pessoa, que é uma fortaleza de insatisfação. O que é pornografia, gente? De modo bem poético aqui. A pornografia, ela vai ser como um cartão de crédito do prazer. Você vai antecipar o prazer, você vai acessar um site, acessar um vídeo, porque você não quer ter o trabalho de mais nada, a não ser buscar facilmente aquele desejo. Só que, como é que você paga com esse cartão de crédito? Você paga com a normalização daquela cena. Então, acontece o que o Saulo falou. Se você for por acidente, ou sei lá, por desejo mesmo, você já viu do nada uma cena bizarra de pornografia, na primeira vez você se assusta. Só que se você começa a consumir pornografia, o normal para você já não te excita mais. Então você precisa cada vez mais de algo bizarro e pode ter certeza. 99% das pessoas elas começam se excitando com uma cena simples e depois elas precisam de algo brutal, de algo humilhante, de algo anti-humano para poder se satisfazer. E essa fortaleza de insatisfação, ela vai gerar também no seu coração sugestões. Porque o que é que todo filme pornográfico ele vende para você? Vende que qualquer situação, qualquer lugar e qualquer pessoa necessariamente e potencialmente é uma oportunidade de sexo. A grande maioria dos roteiros de filme é assim. Um cara foi entregar uma pizza do nada, sexo. Um encanador foi resolver um problema naquela mulher, sexo. Tá na rua, sexo. Alguma coisa, sexo. Então, isso vai moldando a sua mente para um padrão de pensamento, onde você começa a procurar oportunidades sexuais em tudo. Agora, potencializa isso, gente, para bilhões de pessoas no mundo todo. Porque a quantidade de consumo pornográfico, ela cresceu conforme o crescimento da internet. O boom da internet é coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás no máximo. Então é algo muito recente. A gente ainda não tem uma geração envelhecida na pornografia. A gente tem pessoas mais velhas que consomem, mas a gente não tem uma geração envelhecida na pornografia. Então, os resultados mais graves que a gente vai ver, tá começando agora, e vão piorar lá na frente. Crescimento de abuso sexual. Por quê? Porque o cara olha para uma criança não mais como uma criança. Ele olha com aquela bizarrice que está na mente dele. Traições, violência e diversas coisas que só de falar aqui já é até chato, enfim. Mas, assim, uma completa distorção do projeto de Deus para o sexo, que é a satisfação. Se você me pergunta assim, Thiago, qual a diferença do padrão de Deus para o sexo e da pornografia? Eu diria isso. O padrão de Deus, ele visa a satisfação. A pornografia, ela vai levantar uma fortaleza de insatisfação. Você vai estar constantemente insatisfeito por conta do consumo da pornografia. Mas vamos voltar para a pergunta, Saulo, que é justamente o que eu imagino que muitas pessoas
estejam fazendo, né? Tiago, Saulo, eu já conhecia isso que vocês falaram, não com tanta profundidade, mas assim, já conhecia, já vivi na pele o drama de ser viciado em pornografia, em masturbação, mas eu já tentei de tudo e não consegui. Qual o conselho que você dá, Saulo, para essas pessoas que estão lutando tão ferozmente, mas ainda não superaram essa batalha pessoal, né? Tá, no próprio livro eu dou algumas dicas, Thiago, e eu queria falar rapidamente sobre elas aqui. O primeiro ponto é que talvez você já, a essa altura do campeonato, já esteja cientificado, mas eu preciso dizer, o primeiro ponto é reconheça. Dizem que o primeiro passo para perdoar é admitir que odeia. Sabe, o primeiro passo para você buscar uma dieta é olhar para o espelho e dizer, cara, tô gordo. O primeiro passo para buscar sair da cadeia é admitir, eu estou preso, eu não consigo sair. Eu sei, eu sou viciado. É admitir para si mesmo. Já tive jovem, Thiago, que eu conversei, ele disse, não, cara, eu me masturbo muito, mas eu não tô viciado, não. Eu só faço no máximo 3 vezes por dia. Eu largo quando eu quiser. Como todo bom viciado, eu paro quando eu quiser. O cara diz, eu só faço no máximo 3 vezes por dia. O cara, deixa eu te contar, talvez eu esteja viciado, querido. Então, a gente mente para si mesmo. Então, reconhecer é o primeiro ponto. Você não reconhece, você não se trata. Se você não olha e diz, eu tenho câncer, você não vai aceitar uma quimioterapia entrar no teu corpo, tá? Então, não entre num negacionismo mental acerca desse assunto. Admita e se reconheça enclausurado por esse pecado. Em segundo lugar, confesse. E aí eu vou dizer 2 níveis de confissão. Primeiro é confesse a Deus. 1 João 9 vai dizer, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, confessar a Deus é fundamental para receber perdão do pecado. Mas o pecado não apenas nos afasta de Deus. O pecado ele também nos enferma. Ele atrapalha, ele reprograma seu corpo. Ele te deixa atordoado, ele te coloca num ciclo de culpa do qual você não consegue se desvencilhar. Ele te amordaça, ele te escraviza em níveis assustadores. Então, Tiago capítulo 5, não esse Tiago da Bíblia, não é Tiago Batista. Aliás, o Tiago da Bíblia frequentava qual igreja? Ele era batista também? Não sei se você sabe isso, Ti. Rapaz, eu não sei, mas o teólogo é você aqui. Então, tá. Tiago 5,16, ele diz assim, ó, confessem os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. O pecado primeiro precisa ser perdoado, mas ele também precisa ser curado, porque ele é uma ferida da nossa alma. Ele entorpece o seu espírito, ele te deixa numa situação onde você fica absolutamente patológico dentro das suas emoções, dentro do seu relacionamento com Deus. O pecado te joga numa caldeira fervente de culpa, da qual você não consegue sair, nem mesmo olhar na cara de Deus. Ou você consegue sair de um filme pornô, ouvir pornografia e logo em seguida ir orar. Muita gente, rapaz, não tem nem cara para olhar para Deus. Sabe? Ele entra nesse ciclo de culpabilidade, nesse ciclo de doença, que te leva a um completo e mais irrestrito afastamento de Deus. Então, a vida espiritual vai definhando aos poucos, né? Qual o grande problema de você chegar para Tiago, você chegar, cara, é o seguinte, eu vejo pornografia. O grande problema é que isso você precisa se violar, que mostra uma raiz muito mais profunda do que a pornografia. É que, de fato, a raiz do pecado não é a pornografia. A pornografia é uma consequência disso. A raiz mesmo é uma idolatria de si mesmo. Uau. É que você se idolatra tanto que você quer ter prazer o tempo todo. E você se idolatra tanto que você não quer quebrar a imagem de santo, puro e imaculado que todo mundo tem de você em volta, confessando perfeito. Seu pecado a alguém. Perfeito. Você não consegue... É difícil confessar, então não há outra saída contra a autoidolatria, contra qualquer tipo de idolatria. Qual é a saída para a idolatria? É a quebra do altar de adoração a esse ídolo. Olha isso, gente. Qual é o altar de adoração que você construiu ao ídolo chamado você, a sua imagem? É o seu egoísmo, é o seu orgulho. Você tem o seu orgulho de quem as pessoas acham que você é. Quer quebrar esse ciclo de idolatria? Confesse a alguém quem você não é.
Cara, eu não sou esse cara que você achou que eu era. Eu vejo Muito pornografia, forte. eu preciso me curar. Então, quando a gente abre isso para alguém, a gente está tratando a raiz do problema. A gente trata o tumor original que ocasiona todos esses sintomas que a gente carrega. Então, uma vida de confissão contínua, uma vida onde você se abre continuamente para alguém, escolha alguém de sua confiança, escolha alguém que te discipule, escolha alguém que esteja próximo de você e você sabe que não vai usar aquilo contra você a qualquer momento. Muitas vezes as igrejas não estão preparadas para isso, mas escolha alguém que você pode abrir seu coração e dizer, cara, eu confio em você, está aqui. Mas se desnude na frente de alguém. Eu estou falando num sentido metafórico. Da alma, né? Da Entender, alma. da alma. Se entregue, jogue limpo. Em algum momento você vai precisar fazer isso. Porque a Bíblia diz que isso cura. Confessar cura. Abrir o seu coração, jogar limpo, fazer fair play, isso cura. É o que a Bíblia diz. Cura das circunstâncias do pecado que nos enfermam em níveis cada vez mais graduais. Se para você é oportuno ficar confessando toda vez que você cair, confesse. Uma vez por semana, uma vez por mês, cara, chega aqui. Mas abra o seu coração com alguém. Para de manter essa aura de agiografia, de um super santo, simplesmente porque você quer ser admirado por todo mundo. Isso se chama autoidolatria. No reino de Deus, nós precisamos confessar os pecados uns aos outros, dizer muitas vezes o que você odeia, dizer muitas vezes, cara, eu não estou conseguindo mais segurar algumas coisas. Abra o seu coração para alguém. Esse é o segundo passo. Terceiro passo é o seguinte, pense que a pornografia pode ser descrita da seguinte forma. Quando você entra no aposento, fecha a sua porta e busca prazer. Isso é a descrição da pornografia. É a mesma descrição que Jesus dá para a oração em Mateus 6,6. Eu quero dizer que a pornografia é aquilo que rouba de Deus um lugar secreto no seu coração que devia ser só dele. Rouba de Deus um espaço, um ambiente que era dele. Então, a terceira dica que eu dou é busque prazer em Deus. Busque satisfação nele. Porque, pense em Ezequiel 47, o camarada anda, vê um rio interminável, aí anda, a água pega no pezinho, e ele diz, cara, dá para ir mais fundo que isso? O anjo diz, dá. Vem. Aí ele vai, a água começa a ir pro artelho, vai pro joelho. Aí ele, dá para ir mais profundo que isso? Ele dá. Aí vem toda a cintura, e ele pergunta, dá para ir mais? Ele dá. Ele vai estar no pescoço, dá pra... agora está submerso, e o anjo diz, ainda dá, meu querido, porque com Cristo o prazer chama mais prazer. Não acaba. O prazer humano, o prazer que a pornografia te oferece é engraçado, porque quando o prazer chega, o prazer acaba. Estou falando de clímax, estou falando de orgasmo. O orgasmo humano, o orgasmo oferecido por essas sensações emuladas, eles acabam quando eles chegam. É engraçado. Com Cristo, não. Com Cristo, o conhecimento dele, o prazer chama mais prazer. Chama níveis cada vez mais profundos de prazer. Não pecado é querer sentir pouco prazer, né? Pecado é se contentar com pouco. Com Cristo, o prazer chama mais prazer. Em algum nível, seja intolerante. Não venha dizer que você está de dieta, mas você anda namorando as coxinhas da Perine. Não dá, cara. Não dá, se afasta. Seja intolerante em algum nível, desinstale aplicativos. Fica um tempo sem celular. Evite ficar sozinho em determinados momentos, em determinadas situações que causam gatilhos em você e que você sabe que você vai acabar. Cara, não fica sozinho em casa. Cara, só para não Alguém vai sair, possa ir no mercado com você. Tem uma frase interessante do nosso saudoso irmão Lázaro, que foi para a Glória, né, recentemente, e lá no interior, certa vez pregando na minha igreja, lá do interior, ele falava assim, a gente está acostumado a tratar as pessoas com ignorância e o pecado com carinho. E a gente tem que tratar as pessoas com carinho e o pecado com ignorância. Quer ser ignorante, seja ignorante com o pecado. Tiago, e eu acho que o ponto principal é ame as pessoas. Ame as pessoas. Troque o prazer pelo amor.
Deixe de sentir tesão e comece a sentir amor por aquela atriz. Imagine a seguinte situação, se alguém dissesse para você, cara, tá aqui tua mãe, tá aqui tua filha, teu filho, a pessoa que você mais ama no mundo. Se você acessar a pornografia de novo, eu estouro a cabeça dele agora com um fuzil. Se isso acontecer, você acessa a pornografia de novo? Caramba, acesso nunca mais, pô, vai matar meu filho. Pensa em outra situação. Tá aqui uma mala com 200 milhões de euros. Ela é sua, se você garantir que nunca vai acessar pornografia. E aí? Irmão, tu sai azunhando a parede, mas tu não acessa. Você se segura. Porque, em primeiro lugar, na primeira situação, você viu o tamanho do perigo que aquilo representa. O tamanho do dano que aquilo representa. Em segundo lugar, você vê quão importante é a recompensa de se abster daquilo. Muitas vezes a gente não consegue se abster da pornografia, se abster desse tipo de pecado. Em primeiro lugar, porque a gente não se dá conta do dano que isso pode trazer. Forte. A sua família, a você, a pessoa a quem você está fomentando, dizendo, pode continuar tirando a roupa, querida, dessa busca desenfreada pelo prazer que eu estou aqui para lhe dar dinheiro. Cada clique é isso. A essa indústria que se aproveita dessas mulheres, dessa situação. E, em segundo lugar, você não entendeu a recompensa poderosa. Então, a vida de santidade diante do Senhor. Que é carregar a essência do Espírito Santo, deixar que ele seja seu Senhor, seu Salvador, e que dite os rumos da tua vida todos os dias. Quando a gente não entende nem o dano, nem a recompensa, a gente realmente não encontra muita razão para se abster. Mas é preciso fazer isso. Sobretudo, amando as pessoas. Sabendo que aquela menina que está tirando a roupa, ela poderia ser sua irmã. E mais, ela é sua irmã. Tenha essa consciência. Ao invés de sentir tesão por ela, sentir um amor tão forte, que poderia levar você a ser uma cópia de Jesus e se expor ao mundo desnudado, ferido, morto pela vida dela. Não existe amor maior que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Para de se orgulhar, para de se aproveitar de uma amiga desesperada, carente e com a paternidade celestial completamente ferida, em busca de prazer, em busca de afirmação, em busca de empoderamento, em busca de carinho, em busca de like, em busca de amor, quando ela simplesmente tira a roupa. Existem outras formas muito mais genuínas, muito mais cristãs, de dar amor a uma pessoa como essa. Acho que essas são as dicas principais. Glória a Deus, meu amigo. Muito obrigado por esse tempo tão precioso aqui. Gente, vou repetir o que eu falei quando o Silas esteve aqui, né? O cachê desse homem é caríssimo. Então eu quero usar contra ele o elogio de vocês para que ele volte aqui outras vezes. Então, se você gostou desse tempo aqui de ensino, de estudo sobre esse tema tão importante, comenta para a gente aqui no chat, deixa depois um comentário no vídeo. E eu quero te chamar também para você estar conosco no grupo de estudo do Telegram, cujo link está na descrição desse vídeo, tá bom? Entra lá, onde nós estudamos a Bíblia todos os dias. Talvez aqui muita gente já siga o Saulo, né? Mas para quem não segue ainda, o Instagram do Saulo está aqui na tela, @SauloDanielLopes. Tenha certeza que ele tem muito contributo para dar a todos vocês. E eu quero agradecer muito bem a vocês. E claro, antes da gente terminar, tem aquele print ou bumerangue da tela. Amigo, a gente não faz pose aqui, né? Porque Silas até falou, não, vamos fazer uma pose para ficar bonito, Thiago. Eu falei, pô, mas aí eu fico impossibilitado. Então, né? Faz um bumerangue, faz um print e compartilha nos seus stories. Isso faz muita diferença. Tem muita gente que chega até esse canal e vê esses conteúdos por conta desses stories. Então, marca, assim, algo que te chamou a atenção, algo que mexeu no seu coração. Se não tiver nenhuma frase específica, só de você postar aquilo já vai chamar a atenção de muita gente, vai atrair pessoas para cá. E eu quero te agradecer por ter estado todo esse tempo conosco aqui. Se você chegou na metade desse vídeo, volta para o início, assim que nós terminarmos, vai ficar salvo e você vai ser profundamente ministrado por Deus. Meu amigo, para a gente encerrar, vou te pedir para você fazer uma oração
especificamente sobre esse tema pelas pessoas que estão nos assistindo e nós vamos encerrar. Pai, nos empodera em amor, nos enche com a tua graça, nos enche com a tua consciência, que possamos, todos nós, sobretudo aqueles que estão nos assistindo, que estão enclausurados por esse vício, por essa prática, por essa conduta, que o Senhor possa estar implantando nele os olhos de Cristo, para que possam olhar mulheres, homens, pessoas, indivíduos, como teus filhos, como verdadeiros irmãos, com um sentimento familiar de quem ama, de quem protege, de quem encobre a nudez do que está nu, de quem apaga a vergonha do que está exposto. Que o Senhor nos encha com um coração sensível a perceber as emoções veladas daqueles que estão em situação de vulnerabilidade e disposição na internet. Que o Senhor nos encha, Pai, com a consciência tão grande, tão forte de uma relação de amor, de uma relação sexual voltada para a alteridade, voltada para a satisfação do outro, voltada para um sentimento de renúncia e de entrega em favor de alguém. Que o Senhor possa nos curar, Pai, dessa chaga mortal que é a autoidolatria, que é a raiz de todas as nossas práticas pecaminosas, incluindo a pornografia. Que a igreja seja sadia e que, por mais que hoje estejamos constatando fatos aberrantes nos púlpitos, nos microfones, nas tribunas das igrejas, dentro dos seios congregacionais, que essa igreja, tão ferida, tão manchada em certo ponto, tão atordoada em muitos pontos, seja levantada como noiva imaculada, ressurreta e purificada pelo Cordeiro. Nós cremos nisso. E pedimos que o Senhor dê forças a todos que estão nos assistindo agora, que estão enclausurados por esse vício. O Senhor empodere-os, batizando novamente em amor. Mergulhe eles no charco poderoso de prazer que é a tua presença. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Gratidão pela sua presença, muito obrigado. Gente, você está aqui conosco, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém. Shalom no seu coração. Saulinho, tamo junto, viu? Espero que você volte aqui mais vezes para nos edificar. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.